saber como a Defesa Civil trabalha. As ações elas são coordenadas com base realmente no trabalho que, infelizmente, a gente já vem acostumando a fazer. Finalizando, gente, tudo isso que eu acabei de falar, todos os documentos é tudo domínio público. Qualquer tipo de orientação, qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de documentação que alguém queira, inclusive essa apresentação que eu não apresentei hoje, quando quiser informação, não precisa nem de agendar. Chegar na Defesa Civil, a gente tem um prazer em estar apresentando, em estar comunicando, em estar ensinando, em estar colocando ideia, estar aprendendo, né? Porque isso é uma via de mão. A gente está aqui para aprender mesmo e Defesa Civil somos todos. Tá? Muito obrigado, boa noite a todos. Também já está presente aqui nessa audiência pública o Tenente Dornelis, do Corpo de Bombeiro, também a Sargenta Juliana, que estavam na cidade de Cataguases, participando de outro evento naquela cidade. Também os vereadores Cristian Campos Bahia, Evandro Cheiroso e Valdir Lacerda. Fiquem à vontade para ocupar as cadeiras do plenário. Também está presente nessa solenidade, nessa audiência pública, o presidente da Federação das Associações de Moradores Adjacentes, Zé Nizinho. Neste momento, ouviremos as considerações do representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas, o adjunto Maurício José. Boa noite a todos, senhor presidente, a mesa que compõe aqui o nosso ambiente. É um prazer que a gente hoje vem aqui prestar esclarecimentos, mais do que uma obrigação do município, é dever dar satisfação aos moradores. Isso é o mais importante e é o que a gente se propõe hoje aqui. A Secretaria de Obras, ela basicamente, assim como informou o Leandro, trabalha em parceria conjunta e imediata com a Defesa Civil. A partir do momento que acontece o evento, a Defesa Civil aciona a Secretaria de Obras, nós colocamos o nosso corpo técnico totalmente à disposição para que, juntamente com os membros de todo o plano de contingência, façamos as devidas vistorias, coleta de dados, porque em cima dessa coleta de dados são enviados repetidos para a Defesa Civil Nacional e aí sim começa a nossa corrida para a obtenção de recursos, a nossa obtenção de valores para que todas essas catástrofes que vêm assolando, não é de agora, né? Todo mundo aqui já sabe, mas que à medida que elas vêm acontecendo, a gente, a partir do momento do evento, começa essa correria incansante através de recursos. Então, é muito importante a gente deixar bem frisado isso, porque são proporções muito enormes esses eventos, principalmente as encostas. No último evento de janeiro, por exemplo, nós tivemos aí um saldo negativo de mais de 20 encostas, coisas que até então nunca havia acontecido em nossa cidade, né? Uma coisa realmente alarmante, uma coisa espantosa, e conforme o Leandro sempre nos posiciona, a tendência, infelizmente, é que isso somente piore. E qual a atuação da Secretaria de Obras, além de toda essa coleta de dados? E eu, particularmente, faço toda essa inserção de conteúdo no sistema S2IB, faço a manutenção, faço as correções, faço todas essas buscas, acompanhamento, e é uma corrida contra o tempo. A tentativa sempre de tentar dar uma resposta, de tentar levar uma solução para aquela família que está desapegada, para aquela família que deixa o celular, para aquela família que, infelizmente, por não querer, ela é obrigada a sair do celular. Dito isso, o que a Secretaria de Obras hoje ela tem feito a partir do último evento? Eu tinha até colocado no escopo da apresentação de vocês, dessas 20 encostas que sofreram os danos, todas elas foram catalogadas, e isso para quem quiser fazer esse acompanhamento.
estarem aqui no relatório, mas como não foi possível, pode me procurar na Secretaria de Obras. A gente está lá pronto para atender vocês da melhor forma possível. Nós tivemos de 23 apenas a aprovação de 3 impostos. Por quê? A Defesa Civil Nacional ela passa por um critério muito rigoroso de escolha da liberação desses recursos. Lá nós temos 2 situações, que é o de reconstrução e o de restabelecimento. O restabelecimento é o quê? O próprio nome já fala. Aconteceu um evento, quer restabelecer a normalidade? Vamos fazer todo esse apanhado, levantar os quantitativos, remeter para a Defesa Civil Nacional e aí sim a liberação. Quando não é possível através do restabelecimento, entramos na fase de reconstrução. Reconstrução é essa que é a parte em que a encosta da rua 1º de maio com a 7 de setembro foi contemplada, a da Dejaí de Carvalho, no bairro Cerâmica, foi contemplada, e também na rua Manuel Medina, no bairro São Joaquim. Aí, vocês vão perguntar, mas por que dessas 3? O processo, como eu disse anteriormente, é bem criterioso. Eu tenho que ter a via interditada, eu tenho que ter imóveis atingidos. Essa do bairro Gastal, por exemplo, nós tivemos um amplo problema que foi a parte da Eduardo Braga Filho começou a fazer, né, Leandro, uma fissura enorme, e a gente fez esse acompanhamento, nós fizemos toda esse acompanhamento, fizemos nosso plano de ação, que foi de imediato visando a segurança dos moradores, tentando interditar a via, tentando interditar as casas, para que, assim, em comum acordo, após todo o maciço estar estabilizado, os moradores então retornarem para suas casas. Então, eu quero deixar bem claro que, a partir do momento do evento, não só a Secretaria de Obras, mas todas as secretarias envolvidas têm um envolvimento geral. Em contrapartida das outras impostas, que seriam essas mais de 23 sendo atendidas pela Defesa Civil, nós estamos fazendo soluções paliativas. O que seriam? São barreiras, né, de asfalto, para que no local onde haja drenagem, essa água ela possa ser conduzida, né, dentro do seu fluxo normal e assim evitar que ela infiltre no solo e aí sature mais o solo, vindo aí a piorar mais a questão da encosta. Além disso, estamos colocando também em locais previamente escolhidos, tecnicamente escolhidos, a colocação de lona, para que no evento de uma nova chuva, no evento de novas catástrofes, essas encostas possam estar protegidas para que o solo não sature, sobrecarregue e venha a piorar mais as condições. Então, deixar bem claro para vocês, os planos que a gente sempre toma dependem muito da Defesa Civil Nacional. Quero deixar bem claro para vocês, um exemplo clássico disso é da rua 7 de setembro com a rua 1º de maio. Em agosto de 2022, já no evento de janeiro de 2022, nós fizemos um projeto onde contemplava toda aquela encosta, inicialmente orçada em mais de 7 milhões. Em agosto, a Defesa Civil, através do técnico, fez essa vistoria no local e ele alegou que, pelo fato de não ter havido deslizamento, ela não poderia ser atendida. Ou seja, no mês de agosto foi feita a vistoria, foi feita a negativa, isso tudo, tá, gente? Estou falando para vocês, isso tudo tem um sistema S2 isso é fato. Quem quiser pode procurar, estou à disposição para poder mostrar isso para vocês. Fato é que em agosto nós tivemos a negativa e em janeiro o que aconteceu? A encosta veio cair, a encosta veio deslizar. Então, assim, é muito complicado você tentar prever, entender a gravidade do problema, tomar as ações necessárias, mas infelizmente são recursos que não dependem somente do município, porque são recursos bem altos. Inicialmente lá havia, como eu informei, 7 milhões, não foi atendido, em janeiro veio a cair, ou seja, não foi atendido em agosto, mas foi atendido em janeiro, simplesmente pelo fato de que a alegação foi que não existia um plano de prevenção.
A Defesa Civil Nacional ela não tem dentro do seu escopo um plano de prevenção, mas apenas de reconstrução e restabelecimento. Então, assim, é só explanar para vocês, de uma maneira geral, como isso acontece, como isso funciona no nosso dia a dia, né? É burocrático, é uma correria, como se diz, um dia a dia que a gente passa ali em busca de recursos e muitas das vezes nós não somos atendidos. Né? Então, assim, é só ensinar para vocês, as soluções paliativas estão sendo tomadas, não quer deixar a impressão de que as outras encostas não estão sendo atendidas. Dentro da possibilidade, estamos elaborando projetos, estamos viabilizando a busca de recursos para que elas também possam ser atendidas. No mais, eu agradeço a presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me coloco à disposição da Secretaria de Obras, junto com toda a nossa equipe. E, no mais, eu agradeço novamente, gente. Boa noite. Também se encontra presente nesta audiência pública o vereador Reginaldo Roriz. Neste momento, ouviremos o representante do Departamento Municipal de Saneamento Urbano, diretor João Silveira. Boa noite a todos. Eu quero saudar todo o Legislativo Municipal, na pessoa da doutora Miriam, minha grande amiga vereadora, minha companheira na Secretaria de Obras durante tantos anos, né, doutora? Quero saudar o Executivo Municipal, na pessoa da Vanderleia, em nome dela eu saúdo a todos que estão aqui e um abraço especial à população que agora nos assiste. Me foi pedido para preparar um material para falar sobre prevenções das ações do DENSUR para o próximo período chuvoso. Eu achei que não era necessário que eu preparasse esse material, porque eu viria aqui falar sobre o dia a dia do DENSUR. Isso é uma coisa, o DENSUR é uma autarquia que atua nos 4 flancos de saneamento urbano, água potável, esgoto, com tratamento, drenagem e gestão de resíduos sólidos. E o nosso dia a dia é isso aí, é um trabalho de caráter permanente e continuado. Então, a preocupação do DENSUR no período chuvoso é não parar com esse serviço. A gente não pode parar com esse serviço. Então, foi para isso que eu vim aqui preparado para dizer quais são as ações que a gente tomou para não parar com a nossa prestação de serviço e não ser prejudicado também em relação principalmente ao abastecimento de água. O principal insumo para a produção de água potável é a energia elétrica. Quando a gente teve aquele vendaval e fomos muito bem orientados e conduzidos por nosso prefeito e pelo Leandro, que é o coordenador da Defesa Civil, a quem eu presto a minha homenagem aqui pelo trabalho competente que teve em todos os eventos que nós pudemos participar com ele. E eu falo isso de cadeira porque eu enfrentei, como coordenador da Defesa Civil, os piores eventos que já aconteceram aqui em Mulher, mas nunca um igual aquele vendaval que ocorreu ano passado. Então, o Leandro atuou de forma muito competente e capitaneando todos os nossos serviços, da Secretaria de Obras, do DENSUR e de todos. Enfim, voltando ao abastecimento de água. O principal insumo que a gente tem na produção de água é a energia elétrica. Quando ela falta, a gente tem todo o sistema comprometido. Por quê? Da produção, do bombeamento da água bruta, a produção, a purificação da água, a coagulação, a cloração, tudo é um evento que depende de bombas de elevação, de bombas dosadoras, e a gente depende de energia elétrica para isso. Não só dos insumos, a gente tem um manancial muito rico em Guriaé, a gente capta água no Rio Glória em 2 posições diferentes, é um manancial muito rico, a gente não tem problema de desabastecimento em Guriaé em função disso, também do Rio Preto, que é um manancial excelente, de excelente qualidade. Então, esse é um problema que não nos preocupa. A energia elétrica, sim. Quando a gente teve o vendaval, foi uma escola muito forte para a gente, porque faltou
a energia em alguns pontos de Muriel durante 5 dias. E a gente começou a alugar grupos geradores, porque o problema não é só na produção de água, também é na elevação para os reservatórios nos pontos elevados de Muriel. Muriel tem uma topografia muito acidentada, com isso se faz necessário os reforçadores de energia. O principal reforçador que nós temos, que abastece praticamente 40% de Muriel, é aquele ali da Praça Lisboa Júnior, da praça, conhecida Praça do Drogo. A gente tem um reforçador de carga ali, a adutora traz a água até naquele ponto, ela é reforçada, ela vai para o São Francisco e do São Francisco ela abastece. Por exemplo, o São Cristóvão, Santa Terezinha, Santo Antônio, centro da cidade. Então, 40% da malha urbana é abastecida pelos reservatórios do São Francisco, que estão uma cota muito elevada. Assim também no João 23 e outros bairros elevados de Muriel. Então, quando eu digo que a principal preocupação em relação ao abastecimento de água é com a energia elétrica. O que nós fizemos? Como a gente pode fazer essa contratação desses grupos geradores em caráter de urgência, nós fizemos uma cotação e um mapeamento onde nós podemos encontrar esses grupos geradores para poder a gente colocar. Nós temos um grupo gerador nosso próprio no sistema de adução principal, lá no ponto de captação do Rio Glória, mas não temos nas estações. Então, isso está dentro do planejamento para que a gente adquira esses novos geradores, porque praticamente vão ficar parados o ano inteiro, mas nesses eventos, se vier a voltar energia, a gente possa ter esse grupo gerador. Então, a locação é o que se faz melhor para que a gente possa sanar esse problema, que normalmente é pontual. Quando eu digo para vocês que o pior problema que a gente teve de energia elétrica foi do vendaval, porque foram 5 dias, isso normalmente não ocorre. A energia é uma companhia que ela tem uma excelência também de trabalho e ela não deixa isso acontecer. É porque realmente foi um evento muito triste. A gente normalmente tem um estoque de coagulante que dá para 90 dias sem abastecimento nenhum. Então, se tiver um problema de abastecimento da fábrica de coagulante, que é o sulfato de alumínio, que é o que faz decantar a água e purificar a água, ou de sal mesmo de cozinha, que é o que a gente usa para formatar o hipoclorito através de uma reação química e elétrica. A gente produz, a partir do sal de cozinha e da água, o hipoclorito de sódio, que é o que a gente faz a desinfecção da água. Então, para isso tudo, a gente tem um estoque permanente de 90 dias. Então, se a fábrica, qualquer fornecedor parar de abastecer a gente tem 90 dias de spread para buscar em outros fornecedores essa matéria-prima para o tratamento de água. Então, em relação ao abastecimento de água, é o que eu tinha a falar. Fazendo um parênteses aqui muito grande, a gente teve um acidente importante na adutora principal e com isso nós mudamos todos os protocolos de inspeção de todas as adutoras que a gente tem de água bruta. Então, fizemos um reforço de 5 pontos que existiam com potencial de risco na adutora de água bruta. Com isso, a gente tem a certeza e pode dizer, garantir para a população que a hipótese de um novo acidente na linha de abastecimento principal de água bruta, ele está praticamente descartado, né? A gente não pode descartar de tudo, porque assim como a gente tem esses eventos de grande potencial, a gente não está livre dessas coisas. Então, mas a gente tem que se precaver pelo menos para 99% dessas intercorrências, tá? Passando para a parte de esgoto, que é outro eixo de atuação do DENSUR, não existe praticamente necessidade de atuação nenhuma, a não ser a que nós fizemos junto com a Secretaria de Obras, lá no bairro Gaspar. Existiam várias ligações clandestinas, o que acelerou, né, o processo de deslizamento daquela encosta, mas acionados pelo nosso prefeito, imediatamente nós construímos um interceptor, drenando todas aquelas residências, eram 38 residências, que jogavam uma linha clandestina de captação de esgoto, jogando em fossas
separadas, fragilizando o terreno, quebrando a estrutura do terrapleno, fazendo com que acelerasse o processo de desabamento. Infelizmente, Muriaé também sofreu uma ocupação muito desordenada com o passar dos anos. Hoje a gente tem um código de obras muito firme, a gente tem o sistema de protocolo do TENSUR, daqui a pouco eu vou falar em relação à drenagem, que é muito importante também, para que a gente, não, nos novos bairros, a gente não esteja sujeito a esse tipo de ocupação com ligações clandestinas de água, de esgoto, de drenagem, enfim, e sujeito sempre a esse tipo de problema que a gente tem na época das águas. Então, na parte de esgoto, a gente atuou nessa detecção desses lançamentos clandestinos e na construção de interceptores a modelo do que foi feito lá no bairro Gaspar. Tá? Sobre o sistema de drenagem, eu quero falar muito particular porque é uma coisa que eu tenho muito carinho. Isso veio da Secretaria de Obras, né, doutora Miriam? E passou para o DENSUR, e o DENSUR hoje é o gestor e o mantenedor de todo o sistema de drenagem de Muriaé. Mas os grandes aportes, os grandes financiamentos e investimentos nessa área, eles se dão através da Prefeitura, que capta esse recurso com o governo federal e emprega. Eu vou dar como exemplo a construção da canalização do Córrego Santa Rita, que hoje segue pela Rua Santa Rita, foi feita há alguns anos atrás, e todas as obras de drenagem muito grandes, elas são feitas, como o Maurício falou, são aportes de grande monta, são obras de 10 milhões, 20 milhões, então são obras muito difíceis para o poder público aportar esse recurso. Então, normalmente o poder público aporta esse recurso à Prefeitura e repassa para o DENSUR, para que o DENSUR execute as obras. No entanto, nós temos feito várias ações pontuais em bairros mais antigos, em que não é exigido do loteador esse sistema de drenagem eficiente. Então, essa parte da gestão de drenagem, prevendo as próximas chuvas, ela se dá em 3 eixos. Ela se dá no eixo da limpeza dos bueiros e a desobstrução das galerias, da construção de novos pontos. No sinal, doutora Miriam, aquele ponto que você coloca lá da cerâmica, nós vamos ter que construir uma extensão daquela rede. Tá? Já está programado. Essa semana eu estou mandando a resposta. Só estou aproveitando o gancho. Então, vamos lá. A gente atua no segundo eixo, esse eixo de construção com recursos próprios, de pequenas redes, pequenas extensões, quando eu digo pequenas, até 200 metros de extensão, de novas redes de captação de água pluvial. São obras caras e muito caras para o DENSUR. E o terceiro eixo, que é o mais importante, e é o que me empolga mais, conversando com o prefeito há uns meses atrás, e comentando sobre a construção de piscinões, né, nas grandes cidades, e a gente surgiu uma ideia entre a gente, e o Complan já vinha nos cobrando isso quando fazia os estudos de impacto de vizinhança, os EIs, né? E ficou decidido que a gente atuaria num protocolo diferente no DENSUR, que a gente passaria a exigir também caixas de detenção nas obras que têm grande poder de impermeabilização. Vou dar um exemplo para vocês. O Distrito Industrial, ele tem uma rede de suporte para determinada carga. Só que quando vem uma chuva de grande intensidade, pelo menos nos 15 primeiros momentos de chuva, onde vem aquela água pesada mesmo, uma área que outrora era pasto, ela é totalmente impermeabilizada, a contribuição daquilo para a rede pluvial faz com que a rede opere acima da capacidade dela. O que acontece com isso? As partes baixas são inundadas, as partes altas são drenadas, as partes baixas são inundadas. Então, nesse flanco é que a gente está atuando, exigindo agora de todos os novos empreendimentos em Muriaé que tenham uma capacidade de impermeabilização grande, caixas de detenção. Essas caixas são calculadas segundo um método científico para você ver a quantidade de água que você tem que acumular e depois ela vai sendo liberada paulatinamente na rede pública.
Então, ao invés de você ter que construir um piscinão debaixo de uma praça, você constrói pequenas caixas de detenção em cada novo empreendimento que você tem, mulher, com alto grau de permeabilização da superfície drenante da nossa cidade. Esta foi uma ação realmente de muita valia, de muita grandeza, que o nosso prefeito inspirou a gente a fazer realmente, e nós fizemos, estamos implantando. Já existem 5 empreendimentos hoje em Boiaé, 3 industriais e 2 residenciais, que já estão adotando essa solução e que já vão construir essas caixas para a gente aliviar a nossa rede de drenagem. A desobstrução dos bueiros é feita permanentemente, mas nesse período em particular, a gente presta muita atenção nos pontos baixos da cidade e aí a gente pede a população que colabora com a gente, porque é impressionante a quantidade de coisas que a gente acha nas redes de drenagem. A maior parte da obstrução que acontece, ela não acontece na rede, ela acontece nas bocas de lobo, criando esses empoçamentos localizados e o desconforto e às vezes até inundação de alguns imóveis. Viu? Então, na parte de drenagem, é isso que eu tinha falado. E na parte de limpeza urbana, de gestão de resíduos sólidos, nós atuamos na limpeza, na capina de todas as sarjetas em todos os bairros da cidade. Hoje a gente está com um cronograma rigorosamente em dia, quase todos os bairros estão limpos, capinados, a parte de sarjeta e de valetas, tá? Para exatamente a gente dar um escoamento melhor para as águas pluviais. E quando acontece algum tipo de evento de inundação ou de quebra de encosta, também a equipe do DESUR está preparada. Nós trabalhamos muitas vezes 24 horas para que a população não fique com desconforto de lixo pelas ruas, de acúmulo de sujeira. Normalmente, quando a gente tem um momento de inundação, a gente fica muito triste, porque a gente vê todo mundo jogando todos aqueles móveis, né, na rua, e o que entristece não é o fato das pessoas jogarem esses móveis na rua, é saber que elas perderam tudo que era caro para elas. Então, a gente não quer criar mais um desconforto, por isso a gente trabalha, quando acontece isso, 24 horas, contratamos equipes extras, terceirizamos algum serviço, contratamos máquinas para poder dar uma resposta rápida à população, como tem sido a resposta do DESUR nos últimos anos. Também eu estou à disposição de todos vocês, toda a população doense, lá no DESUR. Eu ocupo o cargo de diretor técnico do DESUR, atuando nesses 3 planos, da água, do esgoto e da drenagem pluvial. E nós temos o DLU que atua na parte da limpeza urbana. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Uma boa noite. Lembrando que essa audiência pública está sendo filmada pelo jornalista Elias Muratori e estará disponível depois que ela acabar no canal dele no YouTube e também no Facebook, página Elias Muratori. Neste momento, ouviremos as palavras do Tenente Dornelas, comandante do Corpo de Bombeiros em Boiaé. Gostaria de dar uma boa noite para a vereadora, ao qual eu cumprimento a todos dessa casa, cumprimento também a secretária da mulher, ao qual eu cumprimento a todos os membros da prefeitura, a Nelson, aos também aos policiais militares aqui presentes, cumprimento a todos da população que estão aqui acompanhando, cumprimento ao pessoal da imprensa que está conosco aqui mais uma vez essa noite, como sempre, como de costume. A todos uma boa noite produtiva. Eu vou me justificar aqui no atraso, estava em um seminário de preparação para o período chuvoso, a convite da Energisa, lá na cidade de Cataguases. Durou a parte da tarde inteira, saímos de lá por volta de 5h40, chegamos aqui neste exato momento, e lá nós estávamos tratando de um assunto bastante similar ao que está sendo discutido e debatido aqui hoje, sobre formas de prevenir, sobre planos de contingência. A Energisa apresentou o plano de contingência dela, e Boiaé foi citado lá pelo menos umas 15 vezes. Inclusive, eu fui chamado lá
para falar do evento natural diverso denominado Vendaval, que nós tivemos aqui dia 4 de outubro de 2022, com as forças de segurança pública, juntamente com a Prefeitura, Secretariado, Defesa Civil, trabalharam incansavelmente para dar essa resposta àquele evento natural que todos nós lembramos e espelhou casas, retorceu estruturas metálicas, ficamos sem energia elétrica durante algumas horas, pelo menos, uma boa parte da cidade, e graças a uma ação integrada, uma ação rápida, entre o Poder Público Municipal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Energisa, nós conseguimos resolver o problema da energia elétrica, consequentemente do abastecimento de água também, gerado aqui pelo Delsul, que muito, como o João Silveira disse, muito precisa da energia elétrica. E fato que esse evento natural, essa resposta que o município deu a essa emergência, ela serve de modelo de resposta a ser dado no evento natural diverso, dada a vasta experiência que nós temos aqui. Foi uma resposta extremamente qualitativa, uma resposta rápida, que em menos de 30 horas, praticamente 80% da cidade já tinha sido restabelecida a energia elétrica. A Energisa, ela fala extremamente bem de Muriaé, extremamente bem dos órgãos de resposta, dos órgãos de prevenção, fala extremamente bem deste evento, e inclusive convidando o membro do Corpo de Bombeiros a ir lá para falar sobre esse evento específico. É um evento que a gente gerenciou como uma ferramenta de gerenciamento de desastres do Corpo de Bombeiros, utilizado pela Polícia Militar também, chamada Sistema de Comando de Operações. E a gente tem um grande know-how de atendimentos de ocorrências de alta complexidade. Eu estou aqui no município tem 7 anos, sempre à frente das atividades aí envolvendo inundação, a situação que aconteceu no Gaspar, o corte de centenas de árvores, muito trabalho, e o Corpo de Bombeiros como instituição também não é diferente. Nós participamos de missões internacionais em Moçambique, Turquia, Canadá, Petrópolis, que é nacional, em resposta também a desastres e eventos naturais adversos. Então, isso é um fenômeno mundial, isso acontece em todos os lugares, dada a ocupação do ser humano, mas a palavra-chave para esse tipo de situação é prevenção. Agora, a gente crescer junto para ter uma cidade melhor, aí é que a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar mecanismos de juntos caminharmos. Quem está aqui hoje representando o povo, quem está na prefeitura representando o povo, quem está no Corpo de Bombeiros hoje, caminharmos juntos. Amanhã, quem estará aqui no nosso lugar? Alguém vai estar no nosso lugar amanhã, alguém vai estar no meu lugar, vai estar aí sentado onde vocês estão, e alguns de vocês podem estar aqui. Continuar esse legado, continuar correndo atrás dos recursos necessários para tornar a Muriaé mais resistente, mais resiliente ao evento natural. E aqui é hidrográfico, é hidrológico e movimento de massa. É o que mais tem em Muriaé, que está sendo muito bem monitorado pela Defesa Civil, porque eu acompanho de perto lá no Corpo de Bombeiros, mas são ações a longo prazo, médio e longo prazo, que demandam muito recurso a nível nacional. E nós precisamos ir avançando com o passar dos anos e nunca deixar esse assunto morrer. Mas o que eu tenho visto, a finalizar minha fala, é que esse assunto amadureceu não só em Muriaé, mas em todos os lugares onde acontece eventos naturais diversos, como enchentes, inundações. Todo mundo tem amadurecido para essa ideia, tem ficado sensível à prevenção. Não é mais apenas uma ideia abstrata, ela é uma ideia que precisa ser colocada na prática. E as prefeituras, o Estado, a nação, o ente federal,
ele tem amadurecido para investir mais dinheiro, mais recursos nas prefeituras. Então nós temos que conversar com eles também para enviar esses recursos, que são obras de milhões. E quanto mais obras dessas tiver, melhor para a cidade. Então, fica aqui meu agradecimento pelo momento. O Corpo de Bombeiros está à disposição da população em qualquer hora do dia ou da noite. Precisando da gente, é só nos acionar e espero muito que nós possamos crescer a cada dia mais nesse assunto tão necessário que é falar sobre prevenção. Neste momento, ouviremos a representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, referência técnica Maiara. Aos integrantes da mesa, Vanderlei, representante do Executivo, doutora Miriam, na pessoa que eu cumprimento aos representantes do Legislativo e a população presente. Então, o nosso papel aqui hoje é discorrer um pouquinho sobre a atuação da Secretaria de Desenvolvimento Social, e qual que é o nosso papel, o papel das ruas frente a esses eventos adversos, a situação de calamidade. Então, como primeiro ponto, o papel da Secretaria de Desenvolvimento Social é a questão da proteção social. O que vai ser essa proteção social? Vai ser a orientação, porque a assistência ela não atua somente depois do evento, ela atua antes, quando a partir dos alertas da Defesa Civil, a partir do GT, a gente já começa a colocar o motossom no campo, avisando a população e também a nossa equipe técnica, através dos assistentes sociais e dos psicólogos, eles vão fazendo um trabalho de orientação à população quanto à questão de guardar os documentos para não perder os pertences, os remédios, separar. Então, assim, a gente dá todo esse suporte para que o dano seja o menor possível. Também a gente trabalha com a questão do abrigo e acolhimento. As famílias que porventura vierem a ficar desabrigadas, elas podem ser encaminhadas para esse abrigo. Apoio psicossocial, que diante do evento, as pessoas às vezes ficam abaladas com aquilo de perder seus pertences, Às vezes tem pessoas que durante diversos anos já passam por essa situação, Então toda vez é aquele sofrimento diante desse evento. E a Secretaria também ela vai dar esse apoio psicossocial e vai fazer a articulação, através desse GT, juntamente com a Defesa Civil, no caso das secretarias da Prefeitura, onde for demandado um serviço de saúde, onde for demandado, às vezes, uma análise da Defesa Civil, porque o nosso profissional vai lá a campo, conversando com cada pessoa que é atingida. Então, ao conversar com essas pessoas, a gente vai tendo uma escuta especializada, uma escuta atenta, e com essa escuta a gente faz essa articulação entre os setores. A gente também, pós esse evento, no caso já no atendimento, quando a gente vai fazer esses recadastramentos das famílias, a gente sempre tem atenção com a questão de atualização do cadastro único, que é uma das fontes dos programas sociais, para porventura alguns benefícios que vierem depois, repassados pelo governo federal e o governo do estado. Então é importante essa atualização cadastral e a resposta, porque nesse período também, as famílias às vezes elas estão sem a sua documentação, ou a documentação ficou guardada em casa, então a gente precisa saber essa composição familiar, quem são os PCDs daquela família, quem são as crianças, os adolescentes, todas as pessoas que integram aquela família. E a questão do planejamento e prevenção, que é o principal, que talvez seja o motivo dessa audiência. Então, a gente tem o nosso plano de contingência. Esse plano de contingência, toda vez, ele é formulado pelo setor de vigilância socioassistencial, qual eu faço parte, e a gente apresenta esse plano ao Conselho Municipal de Assistência Social. O Conselho ele faz a sua reformulação, se necessário for, O Conselho ele é paritário, então ele tem representantes da sociedade civil e também do Executivo.
né, também no órgão governamental, e o Conselho, após fazer esses ajustes diante de todo o estudo e monitoramento da vigilância, ele, né, por força de resolução, ele aprova. Então, o nosso plano de contingência, né, da assistência para o ano de 2023 e 2024, ele já foi aprovado em setembro desse ano, né, como uma medida de prevenção para esse momento. A gente também, né, faz as capacitações das nossas equipes, as CDs, elas sempre prestam esse suporte como representante da Secretaria de Estado, e também as capacitações técnicas através da educação permanente que o próprio setor de vigilância faz com as nossas equipes. Eu tinha separado um vídeo aqui, né, para mostrar uma das capacitações que a gente teve, mas infelizmente a gente não está tendo a questão aqui do audiovisual. E a gente tem diversos pontos de abrigos, né, eu vou citar alguns aqui, que servem que, porventura, conforme a necessidade, a gente vai fazendo a abertura desses abrigos. Não é no momento, aconteceu, deu um evento adverso. Vai abrir todos esses abrigos? Não, vai havendo necessidade, a gente vai acionando através do grupo de trabalho para que cada responsável faça a abertura do abrigo e ali comece a instalação dessas pessoas que vão necessitar. Né? Então a gente tem um ponto na escola municipal, Estela Fidelis, a gente tem no Clereticom, né? E esse suporte lá no Santana, ele é específico para as pessoas idosas do LEDIA, né? Porque o asilo ele está numa área de risco, numa área de vulnerabilidade. Então, como lá é uma escola que é 100% acessível, a gente conduz esses idosos para esse abrigo e ele fica específico para esses idosos. A gente tem o suporte também da Igreja Casa de Oração, no Zé Cirilo, que é um ponto, a Igreja Católica do Dornelas, temos a própria Amobasa, que é a Associação de Moradores lá do bairro Santana, a Escola Municipal Odaleia, a Escola Maria Aleluia, que é no Santa Terezinha, o Cefas, que é o nosso abrigo também, a Igreja Católica do bairro São José, né, e a Escola Estadual Maria Antônia Múlia, que serve também como suporte. Né? E a gente também tem os nossos pontos de apoio, que é com a questão dos fornecimentos e a confecção das quentinhas, né, que é a cozinha comunitária. Temos nosso depósito, né, e a montagem dos kits, que acontece geralmente lá no próprio SESI, onde é a sede da Secretaria de Desenvolvimento Social. E também temos a nossa responsabilidade, como eu já disse anteriormente, a questão do motossom, né, que vai emitir esses alertas. As nossas equipes, elas se subdividem em 9 equipes, conforme os pontos. Né? Então, a gente tem a primeira equipe, que é a equipe verde, que é a equipe responsável pela área do Santana, Divisória, e a gente dividiu, né, a nossa forma de organização foi dividir em cores, porque os próprios formulários vão ser nessas cores. Então, por exemplo, se chega hoje um formulário verde, eu sei que aquele formulário está vindo lá do bairro Santana ou do Divisória, para na hora de catalogar essas famílias a gente ter tudo catalogado. Então a gente tem essa equipe verde, tem a equipe rosa, que vai pegar a região do José Cirilo, temos a equipe branca, que é a região do Dornelas, a equipe azul, né, que já é a região ali do Napoleão. Temos a região do São José, que é a equipe Marfim. A equipe amarela, que é a Barra. A equipe cinza, que já é a região do Santa Terezinha, São Cristóvão e Coberta, que são as nossas encostas, né? Temos a equipe, que aí já não é por cor, é por número, 8, que é a equipe de Itamuí, e a equipe 9, que é a de Belizar. E também a gente tem, né, 4 equipes que a gente chama de equipe volante ou equipe avulsa, que é onde vai ter maiores demandas, essa equipe é encaminhada para lá para dar todo o suporte necessário. E só para finalizar aqui com o relatório, né, de atendimento, no último evento que a gente teve em janeiro deste ano, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela atendeu 1.525 famílias, totalizando 3.759 pessoas. Né? Foram 839 pessoas desalojadas,
37 desobrigadas. Né? Dessas pessoas, a gente consegue catalogar 426 crianças, 232 adolescentes, 717 idosos e 81 PCDs. Foram distribuídos 625 cestas básicas como forma de benefícios eventuais, 1.396 kits de limpezas e 901 colchões. Esse foi o suporte, né, e o trabalho executado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e também, né, aqui eu escolhi um pouquinho sobre o nosso trabalho de prevenção, né, para que a gente consiga minimizar, né, os desastres que venham a ocorrer dentro do município de Mulherão. Eu agradeço a oportunidade. Primeiro, ouvimos o representante da Secretaria Municipal de Saúde, Fabrício Reis. Coordenadora da Vigilância Ambiental. Eu vou estar falando para vocês um pouco sobre as ações e as responsabilidades de cada setor da Secretaria de Saúde. Quando nós elaboramos o nosso plano de contingência, era sugerido que criasse um comitê de operações de emergência do setor saúde, que é o COI. Esse comitê já foi criado, nós temos vários representantes, praticamente todas as secretarias, né, da prefeitura e também da defesa civil. Nós realizamos, né, reuniões a cada 2 meses e no período de inundação, de algum desastre, nós vamos estar presentes para dar uma assistência, né, com suporte à Secretaria de Saúde. Dentro, né, da Secretaria de Saúde, a gente tem a vigilância ambiental, que ela atua para notificar acidentes, agravos e doenças de notificação ao Estado, orientar as unidades de referências sobre tratamento e notificação com animais peçonhentos, investigação de casos suspeitos e coletar amostras com a finalidade de identificar medidas de controle. No caso da vigilância epidemiológica, quando tem algum surto, por exemplo, em um abrigo, eles fazem uma investigação e vai ser coletado amostra, seja de urina, de fezes, né, do que estiver suspeitando de alguma doença, para identificar qual que é o problema daquele local e estar tomando as medidas preventivas. Imunização. Avaliar os danos à infraestrutura, avaliar os danos a insumos imunobiológicos, avaliar a necessidade de remanejamento de imunobiológicos e insumos para outras unidades, informar ao Estado se houver perda de imunobiológicos e reposição de estoque. Ofertar imunobiológicos, principalmente para pessoas que não têm a vacina, né? Ele tem que tomar conta da infraestrutura, se tiver um local que possa ser atingido pelo desastre. Se tiver perda de vacina, tem que entrar em contato com o Estado para repor, e caso depois alguém precise vacinar, principalmente por causa do tétano, eles têm que estar com a vacina disponível para fornecer para a população. Qualquer outra vacina, né? E caso tem que colocar o cartão de vacina em dia. Vigilância em saúde ambiental. Comunicar o COI e gestores sobre alertas, repassar os dados da avaliação de danos para os integrantes do COI, que é o comitê que eu comentei no início, notificar o desastre para a Regional de Saúde, o vídeo desastre. Como a Defesa Civil também tem que comunicar e repassar as informações, nós também temos que repassar para a Regional o sistema vídeo desastre. Eu tenho que lançar todas as ocorrências em tempo hábil, eu tenho tantas horas para lançar. Então a Vigilância Ambiental também participa. Vigilância da qualidade da água para o consumo humano. Essa vigilância é feita durante todo o ano, em vários pontos da cidade. E quando acontece um desastre desse, de inundação, alguma coisa assim, a gente também faz nessas áreas que teve inundação, principalmente se tiver algum problema em abrigo. A gente vai fazer no abrigo análise da água. Leptospirose. Nós trabalhamos na prevenção da leptospirose. Quando tem uma situação, né, de inundação, a gente vai até os bairros que foram atingidos, a gente distribui hipoclorito de sódio, que é fornecido pelo Estado. É um frasco pequeno, tem uma diluição de tantas gotas por litro, e orientamos para lavar os alimentos, todos os utensílios domésticos que foram contaminados com a água, para evitar a pessoa de contrair a leptospirose, porque a gente sabe que tem muito contato com a água, e os ratos, né? Também trabalhamos com a prevenção
prevenção não, né? Controle dos ratos, a desratização em vários bueiros da cidade, que isso é um trabalho preventivo, que a gente faz antes da enchente. Só que a gente sabe que com a presença do rio é até muito difícil, mas a gente está em todos os bairros fazendo a desratização. Trabalhamos também com a orientação sobre animais peçonhentos, para evitar a picada para animais peçonhentos, que podem vir também com as águas, principalmente escorpião e cobra, então a gente trabalha com essa orientação. E também com a dengue, que é a nossa coordenação. Quando tem um problema de muita chuva, inundação, ficam muitos recipientes com água. Então a gente intensifica as visitas dos agentes nessas áreas, articula com o Ensur no caso, para fazer a limpeza o quanto antes, para eliminar esses depósitos. E a gente conta também com o apoio da população, né, quem puder voltando para as casas, com a limpeza para evitar essas águas paradas. E outro detalhe que é a vigilância ambiental. Agora a gente está adquirindo um barco para auxiliar a Secretaria de Desenvolvimento Social, os bombeiros, que eu sei, a gente sabe, né, que num período de enchente, o que mais precisa é barco para dar suporte a essas famílias. Então a saúde agora vai contar com o suporte de um barco e com a ajuda do Corpo de Bombeiros para nos auxiliar, né? A gente vai ter um instrumento e contar com a ajuda dele. A vigilância sanitária, ela trabalha com orientação e inspeção dos abrigos para ver qualidade do alimento, se tem alimento contaminado e também a água, qualidade da água. Então, a visitação dos abrigos. Atenção primária, contribuir na validação da infraestrutura física e funcional das unidades, manter lista atualizada com os recursos humanos disponíveis e contato telefônico, busca ativa para a atualização das cadernetas de vacinação, participação das avaliações de danos, intensificar as necessidades em saúde da população, realizar a retomada do serviço de rotina o mais rápido possível, recadastrar as famílias atingidas, promover educação, saúde e higiene, avaliar estoque de medicamentos, vacinas e insumos, notificar os casos suspeitos e confirmados ao setor de epidemiologia, atender e compartilhar os casos notificados. Na última enchente que teve ano passado, a Secretaria de Saúde colocou alguns pontos para distribuição de medicamentos, e agora eu não vou lembrar os pontos específicos, porque tem aquelas pessoas que fazem uso diário dos medicamentos e não tinham os medicamentos e ficou preso nas casas. Então, a Secretaria de Saúde foi para alguns pontos específicos para fornecer. Assistência farmacêutica. Prever a necessidade de medicamentos e insumos estratégicos durante a situação de emergência. Avaliar a possibilidade de perda de medicamentos junto com as demais coordenações da Secretaria de Saúde. Articular junto à GRS a viabilização da reposição de medicamentos devido às perdas ocorridas. Manter kits de medicamentos básicos do estoque da farmácia no período chuvoso. Atingida sua capacidade de apoio, deverá solicitar assistência farmacêutica das redes. Então, a farmácia, a assistência farmacêutica, tem que ficar atenta com a quantidade de insumo, principalmente o que é utilizado no período de inundação. E se ela não tiver esse recurso, eu tenho que solicitar acesso ao auxílio para não faltar medicamento caso tenha alguma ocorrência. Né? Transporte. Manter os veículos disponíveis cadastrados, manter lista atualizada dos motoristas da Secretaria Municipal de Saúde com contato telefônico, requisitar as chaves dos veículos em momento de risco iminente de inundação, garantir que os veículos estejam abastecidos. Sobre os abrigos, qual é a função da Secretaria Municipal de Saúde? A Secretaria Municipal de Saúde deve garantir o acesso à saúde dos desabrigados, garantir a qualidade da água para o consumo, saúde sanitária e ambiental, atenção à saúde e nutrição, intensificar as ações de vigilância epidemiológica, psicossocial e saúde bucal, avaliar a necessidade de imunização e doenças relacionadas à aglomeração de pessoas e ou inundação. Neste momento, ouvemos o representante da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente, Gilberto Bonato Filho. Boa noite a todos. Em nome da doutora Miriam, cumprimento todo o Legislativo, a Vanderlei, todo o nosso Executivo, o capitão Nelson, os militares presentes, e uma nova de toda a população que vem se apresentando. Como já foi apresentado, meu nome é Gilberto, atualmente eu faço parte do corpo técnico da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.
Eu trabalho mais voltado para a Secretaria de Meio Ambiente, a coordenação da Secretaria. E a Secretaria ela tem diversos campos de atuação, desde a regularização ambiental, a parte de análise de processos, fiscalização, e aí aqui tem maior interesse nessa audiência, que é a parte de poda de árvore ou supressão de árvore. É interessante a gente deixar claro que a Secretaria de Meio Ambiente ela não autoriza o corte das árvores. O papel da Secretaria de Meio Ambiente é analisar as situações das árvores e demandar para o CODEMA, que é um Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que é formado por Polícia do Meio Ambiente, IEF, o Legislativo. Então, são diversos representantes do município de Muriaé que se reúnem uma vez por mês para analisar diversos fatores, dentre eles a situação das árvores. E aí eu gostaria de deixar claro também que talvez essa seja uma das atuações menos novas da Secretaria de Meio Ambiente, mas não menos importante. A Secretaria de Meio Ambiente ela não tem interesse em cortar árvores ou fazer as podas das árvores, mas elas são necessárias. E aí a gente precisa que a população entenda que muitas vezes a gente vai num local e faz uma poda drástica, não é porque o nosso pessoal não é capacitado ou que não tem o zelo pelo meio ambiente, mas isso sim muitas vezes é necessário pelo corte da árvore. E hoje a Secretaria ela atua na arborização também de forma mais consciente. Antigamente a gente não tinha talvez as informações que nós temos hoje de espécies de árvores que não são adequadas para a arborização e que eram plantadas. Um exemplo disso que a gente tem muito é o ficus, que é uma árvore, essa árvore da folhinha fininha e brilhosa, que ela é altamente agressiva e que no último marco, vamos mostrar que isso foi um marco, o vendaval, ele marcou a história do Muriaé. Diversas árvores dessa espécie elas vieram a cair porque ela não tem um sistema radicular que consegue sustentar toda a copa dela. Então ela é uma árvore hoje que a gente até tem legislação que a gente não passa pelo CODEMA. Uma das poucas árvores, espécies de árvore que a gente não passa pelo CODEMA é o ficus e a delcena. Essas a gente, lá pela Secretaria, já tem o poder de fazer autorização, exceto algumas árvores dessa espécie que estão autorizadas, por exemplo, uma praça igual essa que a gente está presente nela. A Secretaria não vai simplesmente autorizar uma supressão dessa sem passar pelo conselho, porque é uma árvore que tem uma certa posição estratégica. Mas em demais situações, sim. E aqui a gente está ilustrando algumas das ações que a Secretaria fez, principalmente no Vendaval, que foi a retirada de muitas árvores que caíram, e isso talvez tenha sido uma das poucas vezes que se caíram árvores na cidade. Na primeira passagem que eu estive no poder público, se eu não me engano, talvez nós tivemos umas duas árvores durante todo o período que vieram a cair simplesmente por força da natureza. E nesse evento foram diversas árvores. Tá? Eu vou ser bem breve, até para não ficar cansativo, vou colocar à disposição de vocês aí depois para responder todas as perguntas que estiverem necessárias, ou estamos na Secretaria à disposição de todos. Tá? Eu só gostaria de contar muito com a compreensão da população, porque quando a gente faz igual nós fizemos um plantio de árvore na subida do Rodrigão, e aí as pessoas vêm falando, Muriaé precisa de arborização. Sim, nós precisamos de arborizar a cidade, mas de forma consciente. Tá? E a Secretaria hoje ela dispõe de árvores lá para fazer esse processo de arborização. Então, quem tiver interesse, procure a Secretaria e não saia plantando de forma desonerada para evitar transtornos futuros. Então, nós estamos à disposição de todos aí, gostaria de acrescentar a oportunidade. Boa noite. Na Casa do Povo, eu tomo a liberdade de quebrar o protocolo, cumprimentar primeiro a população que está atenta a um assunto tão sensível, todos nós. Depois disso, cumprimento as autoridades civis e militares. De forma alguma, a Secretaria de Agricultura tem protagonismo nessas ações. Nós apenas nos subordinamos aos gestores do programa, do plano, de contingência, nos colocamos à disposição, porque nossa ação primária é manter o mínimo de segurança nos acessos, entrada e saída da nossa cidade pelas estradas rurais.
Então é isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos continuar fazendo, colocando nossa experiência, nossa coragem. Como disse o tenente Dornelas, você usou uma palavra que nos cabe muito bem, usando de resiliência, porque muitas vezes a paciência da população é curta, porque exige resposta rápida demais, mas nós lidamos com situação de risco, situações perigosas, onde nós temos que implementar todo um trabalho de segurança com muito cuidado, muita responsabilidade. O que nós temos feito nos últimos anos, com o apoio do Poder Executivo, com o apoio também dessa Casa, do Poder Legislativo, é termos a confiança de estarmos fazendo a coisa certa. Nós estamos fazendo, tenente, a prevenção também no trato das estradas rurais. Aqueles pontos históricos onde aconteciam os atoleiros gravíssimos, hoje já não existem mais. Pontualmente, o que acontece de vez em quando são ações, por exemplo, terras aradas à margem da estrada, que com as chuvas desce essa terra solta, fica realmente difícil o trânsito. Mas nós estamos presentes lá, continuaremos atentos a isso, prestando o nosso serviço com muito orgulho, muita satisfação e agradecendo a confiança da população nesse plano gestor, nas pessoas envolvidas. Nós estamos aqui para oferecer o nosso melhor trabalho e assim nós pedimos a Deus esse discernimento, essa inteligência e sabedoria para que possamos, de forma rápida, solucionar os problemas que vierem a acontecer. Muito obrigado, quero ser breve e coloco a nossa secretaria à disposição de todos também para qualquer pergunta. Muito obrigado. Nesse momento, vemos também importante articulador do enfrentamento da contingência de desastres naturais e enchentes, que é a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com o Capitão Nelson. Boa noite. A instituição Polícia Militar, ela faz parte da Defesa Civil, está presente nos 853 municípios, e nós vemos alguns fatores aqui que nos animam. Eu sou responsável pelo policiamento da cidade de Uniaé, mas 11 cidades, mais 10 cidades, total 1. Então a gente vê em alguns desses municípios com dificuldade grande de nosso representante da Defesa Civil conseguir articular um plano de contingência. Porque o nosso papel principal, a nossa missão principal, ela é a prevenção. E nós somos imbuídos, incutido em nós esse dever de articularmos para conseguirmos, através de ações, às vezes simples, prevenir um desastre maior. Tive a grata satisfação de participar de um seminário promovido pelo nosso gabinete militar, que é aí o chefe da Defesa Civil, no final do mês de setembro, onde nos capacitou os comandantes de diversas cidades a ser o primeiro interventor em defesa civil nessas situações. E a gente vê aqui já um ganho grande. Observamos que existe já uma articulação, existe uma mobilização e um envolvimento das secretarias, do poder público, do poder legislativo e da população em geral. Creio até que deveria haver talvez um envolvimento maior da população, porque poderíamos analisar situações simples que, se tomássemos decisões simples, fáceis, conseguiriam resultado. Porque, na nossa visão, por sermos um caráter preventivo, a gente trabalha todas as possibilidades de prevenção. Só agimos na manutenção da ordem quando faltou algum aspecto da prevenção. Se faltar e se houver necessidade, nós, assim como os bombeiros, estaremos juntos também para executar as
ações aí que forem necessárias para socorrer a população. De igual forma, gostaria de parabenizar os organizadores, tá, por essa ação. Nós trabalhamos muito com mobilização, com envolvimento da comunidade. Isso aqui é importante. É lógico que todos os processos são aprimorados de acordo com a participação de cada um. Mais uma vez, obrigado. Neste momento, passaremos a ouvir as pessoas presentes nesta audiência, lembrando que também os vereadores podem nos acionar e serão inseridos na sequência. E aquelas pessoas que desejarem fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação, só pedimos que nesse momento terão no máximo 3 minutos, para que a gente não estenda muito essa audiência que estava prevista para ser 2 horas de realização. É só levantar a mão que o Fabinho, por favor, Fabinho, fique em pé, o pessoal saber quem é vocês, é só procurar o Fabinho ou a Carol Nobre. Carol está ali na entrada, é só procurar por ela, tá certo?